galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Olavo. Meu nome é Letícia, eu estou aqui com meu colega Fabrício, e hoje nós vamos entrevistar um convidado muito importante, o Cleocir. Professor Cleocir, se apresente aí para nós. Olá, muito boa noite a Letícia, muito boa noite ao Fabrício, né? E desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, né? Nesse projeto maravilhoso da escola. Eu me senti muito feliz e honrado pelo convite, né? É sinal que as pessoas valorizam o nosso trabalho artístico e que a gente possa fluir com o nosso pensamento, com nossas ideias, que faça com que as outras pessoas que estão iniciando esse processo, será que eu quero seguir essa carreira artística ou não, que se sintam motivados, porque vale a pena. Então, eu acho bom você se apresentar, o que você faz, né? Para a galera conhecer o seu trabalho, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? É um pouco longa, então vou ser bem sucinto. Quando eu iniciei o meu trabalho, foi por acaso. Eu estava indo numa comunidade, eu morava no interior, né? Eu trabalhava na roça, isso com 12 anos eu tinha. E aí eles tinham um grupo que fazia um teatro amador nas comunidades e naquele dia, num sábado, eles tinham uma apresentação de um espetáculo e se machucou um dos atores. E o pessoal, o que vamos fazer? Vamos cancelar? Mas vinha pessoas de outras comunidades e eles não queriam cancelar. Eles me convidaram e eu fui meio que na improvisação. Então, com 12 anos eu comecei com aquele teatro simples, amador lá, e de lá para cá já passo, não vou dizer 24 horas por dia pensando, mas assim, todos os dias, de alguma forma, eu estou pensando em textos, em trabalhos, em projetos, alguma coisa, montando cenário, alguma atividade, sempre estou envolvido desde os meus 12 anos de idade. Então, assim, e como foi passando o tempo, fomos montando, a partir daquele momento, eu fui integrado ao grupo lá, apresentamos nas comunidades, nos interior, então aquela coisa assim, bem comédia, aquilo que eu gosto de fazer, a comédia. E depois, mais tarde, eu criei, né, fiz juntamente com mais 2 colegas, nós fundamos um grupo teatral Peliquinha. Então eu fui um dos fundadores do grupo, o mentor, aquele que teve a ideia, vamos sentar e vamos, como se fosse nós 3 aqui, vamos criar um grupo, montamos uma associação para ela estar constituída, e isso foi em 96. 98 nós estreamos o primeiro espetáculo, o Bebezão, 2000 a Cama que o Diga, e de lá para frente foram montando vários trabalhos assim, né? E com o passar do tempo eu senti a necessidade de me aperfeiçoar, de buscar conhecimento. Aos meus 39 anos eu decidi fazer uma faculdade de artes cênicas. Aí eu fiz lá em Joaçaba, artes cênicas, licenciatura em artes cênicas. E quando eu retornei, eu fui trabalhar um período de 4 anos na Fundação de Cultura. Aí o grupo teatral Peliquinha seguiu um outro caminho, um outro viés. E não era bem aquilo que eu queria. São os desafios da vida, né? Você chega a uma idade que é novos desafios, você quer buscar outras conquistas. Então, em 2017... Daí eu criei a empresa Suliarte Produções Culturais Literárias, que atualmente eu trabalho. Foi você que criou a empresa ou juntamente com algum... A Suliarte? Sim, fui eu. Ela é uma empresa que eu tenho ela assim e eu contrato as pessoas vão agregando. Por exemplo, hoje eu tenho em torno de 10 a 12 pessoas, né, que trabalham, né? Tem um determinado espetáculo que são 2 ou 3 pessoas, tem o Caos do Nono Bep, é o único trabalho que eu faço que é solo. Os outros sempre, o próprio Carlos, o professor Carlos aqui também, ele participou em vários trabalhos meus, né? E assim como outras pessoas. Então, depois da sua primeira integração com o teatro, quando você tinha 12 anos,
foi praticamente um amor que você criou. Isso. Até então, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro, né? Não sabia o que era, daí o pessoal era mais velhos, eram jovens, né? E eu era um adolescente, 12 anos, né? Eu não estudava, então isso a gente não aprendia na escola, né? Não tinha essa coisa de teatro na escola, né? Lá nos anos 70, em 77, 78, 76, mas 77, você falava né? de arte em si, né, nessa época? Falava de arte, mas era muito superficial. Eu lembro até hoje, quando eu estava no segundo ano do primário, tinha uns 7 anos, 7 para 8 anos, né? 8 anos eu tinha, que uma professora contou uma história de uma ovelhinha e ela grudava uns algodãozinhos naquele quadro, sabe? E ela foi montando e fazendo os trilhos, a ruazinha, as arvorezinhas, e aquilo me encantou, sabe? A contação. Por isso que até hoje eu sou sabe, um apaixonado também pela contação de histórias. E nessa época que você acabou parando ali, porque o Peliquinha entrou em outras dimensões, digamos assim, você acabou fazendo que outros trabalhos por fora? Eu trabalhava na Fundação de Cultura, ali na Casa da Cultura, e o primeiro ano foi em 2016, o primeiro ano do Centro Cultural Concórdia, ali debaixo da praça. Eu fui o coordenador ali, o gestor em 2016, depois eu acabei saindo da prefeitura. Sim. E ainda... Então, para ti, o que hoje é ser um artista de teatro? É uma luta árdua, né? Não é fácil e nunca foi também. A gente não pode sempre dizer assim, nos dias de hoje está difícil. Tudo que é relacionado à arte sempre é difícil. Se você conversar com um professor de música ou um músico em si, você tira ali uma galera de 5%, 10% que está, vamos dizer assim, bombando nas redes sociais, fazendo grandes shows, mas no geral a galera tá ali suando, indo lá tocar uma musiquinha no barzinho, assim como nós. Também a gente tem os festivais que a gente consegue passar num projeto no Elizabeth Under, como eu consegui, graças a Deus, e aí eu consegui montar o meu último trabalho. Mas fora isso, às vezes você tem que ir lá fazer aquele trabalho, vamos dizer assim, não empatando, mas ganhando o mínimo que é possível ali, e aí se torna difícil. É uma luta. Você acha que a aceitação na sociedade por ser um artista, ela é considerada boa, ou as pessoas têm um pouco de preconceito, digamos? O que mais a gente ouve, assim, conforme as cidades, depende muito do lugar, né? Mas, no geral, em cidades assim, aqui no sul, onde que eu mais trabalho, nos 3 estados, eles me perguntam, tá, você faz teatro, mas no que você trabalha? Aí eu falo, eu sou ator, eu tenho uma empresa, mas faz teatro? Só teatro? Sim, eu só faço teatro, só trabalho com teatro. Eu tenho uma empresa, porque hoje você tem que ter uma empresa para você conseguir vender o teu trabalho para uma prefeitura, para qualquer instituição ali, uma empresa que quer um trabalho sobre Semana Cipate, por exemplo, prevenção de acidente. Você tem que emitir nota, então você tem que ter um CNPJ, e tudo isso tem custo. E você comentou aqui do Sul. Você já foi fazer, tipo, shows fora aqui do Sul, tipo, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, esses lados? Ainda não, porque assim, o perfil dos meus trabalhos, até então, ele é mais sulista, mais regional. Então, assim, eu já apresentei assim, lá, quase no norte do Paraná. Mais cultural, você Passo diz? Fundo, a cultura, assim, porque os trabalhos puxam assim. Esse último trabalho que eu tenho ali, ele tende a circular mesmo, principalmente nos festivais do Nordeste. Eles têm uma aceitação. Esse teu último trabalho, ele
Ele é mais focado em que parte? Qual que é o nome dele? Tu pode explicar um pouco mais para nós? O meu último trabalho, que foi um trabalho que eu consegui passar num projeto, ser selecionado, e aí não é fácil ser selecionado um projeto no Elizabeth Under, que é um projeto do governo do estado, né, da Secretaria de Cultura do estado, que todos os anos eles fazem uma seleção, e aí você tem de 1.500 projetos, nós ficamos entre os 7 selecionados. Então assim, você tem projetos que tira 9.9 e não é classificado, não fica nem na suplência, né, para você ter uma ideia, né? Esse projeto que esse último livro foi o que você veio apresentar aqui na escola, né? Sim. Pelo que o professor Carlos, né, disse pra gente, que você trabalhou muito tempo nesse projeto, certo? Esse nós estamos desde janeiro e ainda não terminamos, né? Porque ele nunca termina, na verdade, né? Sempre tem aquele detalhezinho para incrementar tem as partes técnicas que não funcionaram, que funcionou em água doce, que não funcionou, então o que está acontecendo? Então você tem que fazer uma revisão, inclusive hoje eu trabalhei a manhã toda para revisar uns detalhes. Só que é um espetáculo que para você conseguir assim atingir um nível, você precisa de pessoas profissionais nas diversas áreas. Por exemplo, uma direção, né? O Pepe Cedrez é um diretor nacional, inclusive ele está indo para Fortaleza, foi convidado para fazer uma direção lá. Em São Paulo também ele já foi convidado, então só agora, até o final do ano, ele vai estar circulando em 2 estados de ponta, que o Nordeste é muito forte também nessa questão cultural, né? E profissionais, por exemplo, cenógrafos, figurinistas, então nada acontece por acaso. E de onde que tu tira as inspirações para tipo dar início a esses projetos, para ter uma obra que vai chamar a atenção do público? Olha, esse projeto é um sonho, para você ter uma ideia, como eu falei antes, que eu fiz faculdade de 2010 a 2013, Artes Cênicas em Joaçaba, eu encontrei esse meu colega, que é o Fábio Libardi, que ele veio lá do oeste do Paraná, para estudar em Joaçaba, a gente se encontrou, e coincidente ou não, nós dois trabalhamos na agricultura, né? Então, e aí o maior questionamento era dos nossos professores, porque que tinha duas pessoas que trabalhavam na roça que queriam fazer teatro, artista da roça, né? Então isso a gente tem um pouco isso, a gente percebe, principalmente não só pessoas de fora, mas dentro da própria classe artística também. As pessoas te olham assim, poxa, mas o que você está fazendo aqui nesse universo, né? E aí esse projeto que nós estreamos, ele tem 13 anos que a gente vem trabalhando, pesquisando, então assim. E dentro desses todos os seus trabalhos ali de muitos anos, qual foi o que mais te chamou a atenção, que tu mais gostou de fazer, mais gostou de apresentar, que te deu mais um frio na barriga? Frio na barriga dão todos, né? Não tem como. Mas tem aquele que a gente é apaixonado, que é o personagem do Nono Beppe, né? Então, o caso do Nono Beppe foi assim, porque ele é um personagem simpático, ele é um personagem alegre, ele cativa as pessoas. Por onde eu fui apresentar, principalmente com os idosos, as pessoas se identificam muito, né? Eu fui apresentar em Passo Fundo e aí até o professor Carlos, ele foi também junto acompanhar, fazer a parte técnica, então ele pôde ver também esse contato com essas pessoas de cidades maiores. Às vezes a gente pensa que não chega lá a nossa conversa, mas atinge. Então o grande objetivo e o principal, quando você se consagra como artista, é quando você consegue tocar no coração das pessoas a tua mensagem. A mensagem do teatro é bem bonita também, né? O catavento que gira com o seu sonho, né? Quando ele funciona assim. Quando ele gira...
Mas agora eu te prometo que ele vai funcionar. Eu trabalhei 2 dias fazendo ele girar. Agora ele vai funcionar. Aqui no Lava ele não funcionou, vocês vão assistir, ele vai funcionar direitinho. Mas aqui ele girou umas 2 vezes, né? Mas faltou um pouquinho de sopro, de sonho, né? 2 dias antes ele funcionou maravilhosamente bem lá em Água Doce. Falando do teatro, qual que é o diretor que tá junto com esse teatro mesmo que vocês fazem? É o Pepe Cedrez, de Blumenau. A gente tem um vídeo do Pepper, Pepe Cedrez. falando um pouco, né, da experiência dele com esse teatro, então vamos assistir? Vamos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Olavo Podcast com a presença ilustre deles e inédita, né? Então, nossos queridos convidados, quem são vocês? Boa noite, Gê. Eu sou o Pepe Cedrez, sou diretor de teatro. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Meu nome é Cleocir, é uma alegria. A gente já é conhecido aqui, já vim algumas vezes fazer algumas apresentações, mas é a primeira vez com uma equipe, né, de profissionais enganjada nesse trabalho que estaremos logo mais apresentando para toda a escola e convidados da nossa sociedade. Com certeza. E quantos anos aí vocês estão nesse rumo? A gente tem experiências diferentes aqui, tá? Porque até explicar isso, gente, que eu não sou integrante do grupo, né? Eu sou um diretor convidado. Eu, na verdade, resido em Blumenau e trabalho por lá com a minha companhia e dirijo alguns espetáculos fora também, pelo estado, fora do estado também. E aí, quando surgiu o convite, né, desse projeto da Suliarte, com o Cleocir e o Fábio, eu fiquei muito honrado e vim para cá. Bom, mas sobre a tua pergunta, eu faço teatro, eu não sou muito bom de data, vamos lá, de fazer as contas, mas eu faço desde 1986, você não era nascido ainda, eu já fazia teatro. Então já tem um tempinho aí que a gente está na estrada. Contar nos dedos, né? E você, Cleocir? Eu, desde 96, que eu criei um outro grupo, o Grupo Teatral Peliquinha, e depois, em 2017, eu iniciei com uma nova jornada, né, com uma outra proposta de trabalho, a Suliarte. Então, vai fazer 7 anos agora, dia 6. Semana que vem, por aí já completa 7 então anos. A Suliarte está aniversário. Parabenizando, felicitando os 7 anos. Isso. Sim. Eu acho interessantíssimo, inclusive, essa questão de teatro, né? É algo que eu sempre tive bastante vontade de também aprender sobre, né? E, claro, Pepe, no caso, assim, qual seria a sua companhia, digamos assim, de teatro? Minha companhia chama-se Carona, a Companhia Carona de Teatro, foi fundada em 1995. Eu já tinha outros grupos anteriormente. Tinha primeiro, logo que saí da escola de teatro, ou ainda durante a escola, uma turma mais avançada, lá no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, no NUT, onde eu era professor. A gente saiu da escola e formou o grupo Meu Grupo, um grupo que circulou pelo estado, fez Festival Catarinense, fez alguns festivais nacionais também. E depois, em 94, o grupo acabou se desarticulando e os remanescentes do grupo, a Léo Almeida, o Roberto Morauer e eu, formamos a Companhia Carona em 95, que está então com 28 anos já de existência. Certo. E assim, qual que seria, no caso, a sua experiência aqui com a cidade de Concórdia? Vocês chegaram a apresentar aqui quantas vezes, mais ou menos, se vocês ainda se lembram, né? Porque até é bem legal perguntar isso, Jean, porque eu tenho um carinho e uma relação teatral com Concórdia muito grande. Estava hoje pensando, antes de vir para cá, estava lá no hotel e pensando, puxa, Concórdia, a gente fez a pré-estreia do espetáculo agora há pouco, né? Há 2 dias em Água Doce, mas o momento de estreia é aqui, a gente está bem emocionado por ser em Concórdia. E de minha parte tem essa relação com a cidade. Eu era bem novinho quando vim no festival, a Federação Catarinense de Teatro fazia festivais regionais também. Certo. Eu tinha recém entrado no teatro, então devia ser 87, no máximo 88, 1900, estou falando do século passado, né? 1988, para um dos regionais aqui em Concórdia. E lembro de eu conheci muita gente já naquela época, gente de Concórdia. O Ari, por exemplo, o Ari e o Grupo Mensagem já estavam fazendo teatro naquela época. O Tenda dos Cronópios, por exemplo, né? Com a direção da Olga Romero. E aí foi conhecendo as pessoas daqui, e para mim sempre ficou essa relação de que Concórdia era uma cidade no oeste que produzia muito teatro. E, de fato, eu vivi um momento em que, e fui depois
presidente da federação também, então teve alguns outros encontros por aqui, mas sempre tive essa relação de que Concórdia era o lugar no Oeste que produzia teatro. Claro, tinha amigos produzindo em outros lugares também, Chapecó, tinha lá o Giovanni, o Neri fazendo, tinha o Clodoaldo em Ceará, tinha o pessoal de Xanxerê produzindo teatro, mas Joaçaba também, o Tejo já existia, é verdade, já conhecia eles. O Joaçaba, inclusive, está fazendo 50 anos, né? Vai fazer agora. É verdade, o Tejo vai fazer 50 anos já, olha quanto tempo. Mas tinha de minha parte, uma relação muito carinhosa com Concórdia, que a gente sempre se encontrava nos festivais. E Santa Catarina produzia mais festivais também. Além do Festival Catarinense, que agora não faz falta, a gente já está há alguns anos sem fazê-lo, tinham esses festivais regionais, onde tinha muita produção e a gente conhecia muito. Bom, eu lembro de ter visto Contestado, a primeira versão que eu vi, pelo menos, com o grupo Mensagem, e era uma montagem linda, era daqui de Concórdia. Certo, né? E tanto por conta que, assim, é uma cidade até que interessante, né? Porque tanto na questão de história, assim, foi bastante coisa, eu digo, pode ser bastante informação às vezes para processar, né? Até na parte do teatro, porque é muita história, né? Vocês até chegaram a comentar sobre isso, então é algo que eu me interesso bastante também por essa parte do teatro, né? E assim, Cleocir, você é de Concórdia, certo? Sim. Então, assim, você já apresentou e, claro, já morou ao redor, né? Como é que é a realidade do teatro aqui na cidade? Na verdade, assim, é que a gente sempre tem aquele ditado, né? Que santo de casa não faz milagre, né? Por mais que a gente é reconhecido e tal, mas a gente tem um apego muito grande pelas cidades do sul do país, né? Que a gente circula por aí com trabalhos diferenciados, com trabalhos com temáticas, né? Mas aqui a gente é muito unido os grupos, né? Hoje nós temos 5 grupos fortes assim trabalhando, então a associação dos grupos de teatro de Concórdia, ela vem há 10 anos, né? E eu acho que isso ajuda muito a manter esse movimento teatral, né? Inclusive ontem a associação fez uma estreia de um espetáculo muito bom voltado com a temática da história do Contestado. Eu não pude participar porque hoje estaria estreando um novo trabalho, então não tive como, né? Mas eu fui assistir e um trabalho lindo, né? Então as pessoas se esforçando, 4 grupos, né? Atores e atrizes de 4 grupos fazendo um trabalho assim. É difícil, é muito difícil. A direção da Renata, que vocês conhecem, a professora Renata, então ela, por mais que ela se aposentou, mas ela continua na atividade, né? Porque ela gosta, porque o teatro tem que gostar. Esse é o primeiro passo, né? E se dedicar muito. E ele é gratificante. No final, vale a pena todo o esforço, né, Pepe? Acho que a gente fala um pouco disso na peça também, né? No Moinho dos Sonhos, a gente meio que faz uma homenagem ao sonho de fazer teatro, né? As dificuldades que existem pelo caminho, mas esse grande sonho que é viver da arte, fazer teatro. Só quem faz sabe como é que é, né? Das dores e das delícias de ser gente de teatro. Com certeza, tanto porque assim, eu acho importante também por conta que traz bastante parte da cultura, né? Tanto de eventos que aconteceu, é algo para também estar vendo de outra perspectiva, não precisa ser sempre aquela questão séria, né? Não precisa ser aquela palestra. O intuito de um teatro, na maioria das vezes, é conseguir conectar essas pessoas, conseguir fazer com que eles entendam o propósito dessa peça, né? Então é algo que eu acho muito importante, né? E assim, Pepe, fala pra gente qual que é o trabalho que tem, no caso, digamos assim, essa peça que está tendo no Lavro, nesse exato momento. Tá, o Moinho dos Sonhos, eu meio antecipei aqui. Falar um pouquinho, vou falar, Jean, e acho que o Cleocir complementa depois, ele pode falar melhor que eu, mas desse projeto, né? Começou com, primeira vontade dos dois, de Cleocir e Fábio, de quando se encontraram, me corrija se eu estiver errado, né, Cleocir, mas é a história que eu conheço, se encontraram fazendo faculdade de teatro em Joaçaba, eles se conheceram lá e cursaram junto. Eles identificaram que ambos tinham em comum o fato de virem da roça, de virem do trabalho no campo, né? De famílias de agricultores, e eles trabalharem muito tempo, infância, adolescência, até início da fase adulta, e depois se encantarem com o fazer artístico, com especificamente o teatro, a arte teatral, e foram fazer faculdade de teatro, o Fábio vindo do interior do Paraná e o Cleocir de Concórdia, foram fazer lá em Joaçaba. E aí eles nutriam um desejo, uma vontade
de um dia fazer um espetáculo juntos, os dois, e que de alguma forma retratasse isso que tem em comum os dois serem egressos do campo e no mundo da arte, né? No mundo do teatro. E aí a gente chamou o projeto de Os Colonos, até porque esse nome, né, ele é visto muitas vezes pejorativamente, e a gente tem que ressignificar mesmo. Ser colono é motivo de orgulho e não o contrário. Chamou de Os Colonos, pensando... e aí vamos... O que tem em comum? Os dois vêm da roça, é uma dupla, eles me falavam de sonhos, mas das dificuldades também, que tinham que lutar contra alguns monstros, de ser dito por muita gente que era loucura isso, né? Imagina pensar numa profissão que não te garante inicialmente uma renda, né? Tem que lutar a cada dia, assim. E isso é loucura e tal. E eu falei, bom, sonhos, loucura, enfrentar, e é uma dupla, enfrentar seus monstros, tem a ver com Dom Quixote de alguma forma. Aí começamos a pensar em Dom Quixote e virou meio que um pano de fundo para nós, essa dupla enfrentando seus monstros, né? E aí, pelo Dom Quixote, vem o moinho, e por isso o Moinho dos Sonhos, na verdade. Aí convidamos um dramaturgo, que é o Afonso Nilson, para escrever. Bom, o projeto foi contemplado no edital Elizabeth Anderle, de apoio à cultura, que é do Estado, do governo do Estado. E aí começamos o processo, final do ano passado ou esse ano, não sei. Foi em janeiro que a gente... Na prática foi esse ano, a gente começou a conversar um pouco antes. Isso. E na prática os ensaios começamos em janeiro desse ano. E fala disso, a gente foi adaptando o texto cada vez mais, e é um espetáculo para a rua. Hoje está aqui dentro da escola porque a previsão era de chuva, mas é um espetáculo bem popular, onde eles vêm apresentar as suas histórias, lidando com isso. São pessoas que vieram do campo e que hoje querem apresentar em cima da carroça desse palco improvisado, apresentar suas histórias. Muito interessante. Então, né, não quero chegar a alongar mais, certo, esse podcast. Então, vou estar primeiramente pedindo que vocês deixem um recado de vocês e uma assinatura em nossa parede de tijolos, né, marcando a passagem de vocês em nossa escola. Que legal, que legal. A gente vai assinar com um prazer enorme, porque... E que legal esse projeto de vocês, de podcast, aqui do Olavo Podcast, acho muito massa. Queria aproveitar o tempinho aqui para fazer um elogio a vocês, ao professor Carlos, por essa iniciativa e, pô, acho um barato. Se eu, na minha época de escola, tivesse alguma coisa assim, um estúdio assim preparado, com essa qualidade, que massa, que bom para vocês se exercitarem e aprenderem mais uma possibilidade, né? Claro. Que lindo, que lindo. E agradeço também a presença de vocês, né? Compreensão, justamente por conta que, obviamente, vocês são artistas, né? Estamos muito felizes de estar aqui na vossa escola, com certeza. E vamos fazer um bom espetáculo, vamos alegrar essa retribuir, juventude, né? Retribuir apresentando bem bonito para vocês. Retribuir. Vocês vão adorar, com certeza. Vamos lá assinar isso? Bom, dentro dessa tua convivência ali com o Pepe para fazer essa obra de arte, qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram para fazer esse projeto? A maior dificuldade é o choque cultural nosso com o diretor, né? Então ele vem de uma cidade grande, ele não conhecia os nossos costumes, o nosso jeito, o nosso sotaque colonês que a gente chama, né? Então ele ria muito de palavras que eu falava, né? Então, isso aqui você segura para falar no teatro, mas não está no texto. Não, mas eu gostei. Então, assim, e ele aprendeu com nós, né? Tinha muita coisa que a gente tinha que explicar o que significava, né? Porque ele vem de uma outra realidade, e então a gente teve um pouquinho, mas ele é muito sensível, né, nessas questões. Ele conseguiu perceber a nossa carência em certos setores e aonde que nós tínhamos um potencial maior. Assim como o Fábio, a gente tem muita energia, até demais. Ele mandava nós segurar, porque a gente explodia muito. Disse, vocês não vão aguentar o tempo todo nesse pique, né? Porque aí você descarrega muita energia no personagem
Tanto é que no outro dia você está acabado, né? Dói aqui, dói lá, um pouco por causa da idade também, né? mas assim, é desgastante, porque o personagem exige muito. O Nono Beppe, aquele personagem que eu falei antes que eu gosto muito dele, tenho um carinho especial, eu me sinto mais em casa, né? No começo, claro, a gente tinha toda aquela parte técnica, depois tu vai se soltando, você vai brincando. Então, eu apresentar o personagem do Nono Beppe e estar conversando com vocês aqui é indiferente. Então, eu me sinto bem à vontade. E falando do Nono Beppe, tá faltando as bolachas, né? Que ficou prometido da última vez que tu veio aqui. Não lembra, né? Bolachas. Eu lembro, chegou na minha vez. O pessoal da primeira fila que levou tudo, tinha que trazer eu tava na segunda fila, fiquei sem as bolachas. São essas coisas que a gente coloca, por exemplo, essa ideia. O caso do Nono Beppe é o André Francisco, que é um outro diretor de Florianópolis. É um paulista. E também eu trouxe para... Eu acho que, de repente, ter esse choque de cultura também ele é interessante, né? Para dar um certo equilíbrio. Então, para me segurar um pouquinho, porque, das bolachas, fui eu que dei a ideia. Vamos colocar essas bolachas. Será que vai rolar? Vai rolar. E o pessoal vai gostar. Então, é importante porque eu acho legal essa parte do teatro, porque não fica só ali, né? Isso. O artista trabalhando, interagir. Inclui um pouco da plateia, né, que está assistindo. Você sabe que o teatro, ele funciona... A única coisa que funciona no teatro é quando acontece, né, que é um tripé. Vamos colocar uma maneira bem fácil, né? Então, sou o ator aqui tem o texto e aqui tem o público. Se não houver uma conexão entre esses três pilares, o teatro não acontece. Se não ter uma interação entre o público, o ator e o texto, não vai dar uma liga e não vai formar o quê? A gente chama isso no teatro de quarta parede, que você é o público e eu coloco aqui uma quarta parede, tem as duas lateral e tem o fundo. E aqui eu coloco a quarta parede na frente e fico eu apresentando aqui o público isolado. Então, não chega. Então, quando acontece isso, fica muito superficial e era muito comum isso e ainda hoje acontece em alguns espetáculos que eu vou assistir, infelizmente, dá uma tristeza quando o texto não chega até mim, a mensagem não chega, o ator fica lá maravilhosamente, tecnicamente perfeito, nossa, todos os movimentos, né, tudo programado, você vê que aquilo lá foi tudo muito ensaiado, muito decorado, né? E dentro desses todos os anos que tu trabalhou com o teatro, como que tu lida com a crítica do pessoal? Com a crítica, eu procuro, assim, não levar em conta. Porque eu aprendi uma coisa, que você tem que aprender a se virar na vida, né? Você quer ser vamos colocar lá, um taxista, você quer ser um médico, você quer ser... Sempre vai ter as pessoas que vão achar que aquilo lá não... E na arte, existe uma crítica social, porque isso vem... como eu falei, não é de hoje, isso vem há milhares de anos. Então você fica assim... Você fica muito apreensivo. Se você não tem uma posição muito firme, e eu digo assim, que quem trabalhou comigo já passou mais de 50 pessoas que trabalhou comigo, né? Isso contando da época de 96, quando eu fundei o Peliquinha, o grupo teatral Peliquinha, né? E depois, tem casos que, como o professor Carlos trabalhou um determinado tempo e teve que se afastar, porque você vai buscar uma outra profissão, você vai buscar um outro rumo na sua vida, né? Mas algumas pessoas, infelizmente, eu perdi porque você vai para um festival e aí você tem aquela pessoa lá que vai lá só para te criticar o teu trabalho e aí te desmancha porque a pessoa vai lá esperando um elogio, esperando uma valorização. E aí e aí vem assim, às vezes, o preconceito dentro da própria família, às vezes, que tu quer seguir essa vida? Vai fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Né? Então, achando que você não pode ganhar dinheiro trabalhando com a arte. Às vezes é um pouco de preocupação, eu acho, né, da família. Não sei se é teu caso. Por causa da instabilidade, né? Isso e é normal. Eu não julgo mal, nunca julguei mal as pessoas que infelizmente tiveram que
partir para um outro processo. E hoje ainda, eu com, né, quantos anos faz somar desde... Eu já perdi a conta, mas desde 96 até hoje, você somar bem ali, São né? 26 anos. Dá uns 27, 28 anos, né? Então, quase 30 anos, e ainda hoje as pessoas me vêem na segunda-feira de manhã, eu lá na minha sede, montando um cenário, fazendo o trabalho, e as pessoas às vezes questionam, né? Mas o que o Cleucir faz na vida, né? Querendo ou não, é uma coisa diferente, né? Às vezes as pessoas têm acesso a isso, mas não... Como é que eu digo? Não sabe... Não sabe todo o processo que precisa. Não sabem como funciona, né? Aí essas mesmas pessoas, às vezes, no domingo vão na festa, se divertir, vão em qualquer outro lugar, e eu estou lá trabalhando. Né? Trabalhando ou viajando e virando as noites, né? Para chegar lá nas cidades, apresenta, retorna. Falando sobre isso, né? De você estar trabalhando e as pessoas às vezes questionam, você acha que o público de hoje em dia, os jovens, né? A maioria de 15 a 25 anos, exemplo, eles se interessam pelo teatro, ou você acha que hoje em dia é mais difícil fazer essas pessoas se interessarem? São camadas. E assim, todos esses 25, 30 anos eu apresentei muitas escolas. Escolas não só aqui no estado, como eu fiz um trabalho lá no Paraná, trabalhei assim um ano todo lá, fiz mais de 100 apresentações lá na região do Paraná, na região centro-oeste, oeste do Paraná, lá naquelas cidades. Então não é só aqui, vamos dizer, só o oeste catarinense ou é o litoral que muda. O que faz com que o jovem goste é quando ele é motivado a participar. Então, assim, por que eu fiz questão de vim aqui, era para ser na praça, eu vim conversar com a direção, conversei com o Carlos, de levar a galera aqui do Olavo, porque vocês têm um conceito, vocês têm uma percepção que é diferente do que quando você vai apresentar para uma galera que nunca assistiu teatro. E isso nós percebemos quando a gente faz lá na Casa Cultura e vem uma turma de alguma escola, né, que às vezes nem sabe, e aí eles começam a dar os gritinhos, quando começa a escurecer, acha que aquilo lá é uma bagunça. Então a gente já percebe, essa pessoa, ela não está fazendo por mal, mas ela nunca entrou num teatro. Né? Entende? Porque culturalmente, vocês, a galera aqui, o comportamento que vocês tiveram aqui, o comportamento que vocês têm, a gente percebe a diferença de turmas, de escolas, né? Porque vocês estão sendo educados, vocês tinham a professora até pouco tempo, a Renata, que gostava então vocês vêm com pessoas ligadas à arte, e aí vai tendo esse gostinho. É complicado quando você vai numa escola quando não tem ninguém que fala disso. E tu acabou comentando lá do Paraná, motivação. Tu teve alguma motivação da tua família, alguém que te deu uma motivação para continuar, botou a fé em você? Não. Eu sou bem sincero. Na verdade, assim, o meu pai faleceu muito cedo, eles nunca interferiram na minha vida. Quando cheguei à idade de eu começar a trabalhar, fui trabalhando, e eu trabalhei um bom tempo de mecânico, trabalhei de pedreiro, né? E aí eu dividia, né? Trabalhava durante o dia de pedreiro e depois ia lá à noite montar o cenário, decorar texto, ou quando trabalhava na oficina, lá deitado embaixo do carro, lá ensaiando texto, e os outros colegas dando risada, e isso também, isso parte até da família também, dizer assim, o que tu quer com isso? Meus irmãos, por exemplo, falavam isso, né? Mas, poxa, né, tempos atrás, depois de um bom tempo que eles compreenderam, mas eles não sabem, mas o que tu quer ir lá? Você vai lá fazer faculdade, né? Lá em Joaçaba, sair daqui e fazer faculdade de teatro, né? Teve algum momento nesse meio caminho aí que você já se desmotivou? Tipo, Não. Eu acho que foi assim, e aí o sonho mesmo, né? E eu tive essa felicidade também quando eu casei também, a minha esposa, Neiva, né? Que ela está aqui. Ela sempre me motivou, né? Nunca disse, você fica comigo
comigo ou me deixa, ou teatro sou eu, né? Nunca teve essa posição. E isso também, porque ela me conheceu nos palcos, né? Ela me conheceu atuando, então ela sabia que isso fazia parte da minha vida, né? Foi o amor ao primeiro teatro. E chegou a ter alguma apresentação que tu quis colocar ela, alguma coisa assim? Ela é muito tímida. Ah, meu Deus. Mas sempre um extrovertido. Mas ela ajuda tímido, muito, né? ela ajuda muito nos bastidores, ela ajuda nos cenários, quando tem que montar, ela é muito criativa também, né? Aqui na região, você acha que tem bastante oportunidade para você teatro? Porque, como você disse, você tem vários teatros, né? Até infantis, de conto de histórias. Tem um pouco assim daquela questão que santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, a gente é mais reconhecido fora, né? Então, assim, você vai apresentar lá no litoral, né? Então, as pessoas, o pessoal lá do oeste está vindo aqui. A mesma coisa quando, o pessoal lá do litoral está vindo aqui apresentar. Mas o cara aqui é da Concórdia mesmo. Vamos lá assistir o cara aqui da Concórdia. Tem isso também, né? E dentro, tipo, desses anos aí, teve algum teatro que tu foi apresentar que, tipo, tu viu que o povo não interagia e deu vontade de tu sair no meio da apresentação por não ter interação ou alguma coisa assim do público? Eu tive, assim, em 2005, que, assim, eu me senti um pouco decepcionado, que fui apresentar. Era o nono BEP naquela época, lá, né? Eu estava circulando pelo Baú de História, um projeto do estado de Santa Catarina. Então eu circulei nas 15 principais cidades do estado. Eu estava em Itajaí, eu fui apresentar em uma escola, aquilo que eu falei antes, das pessoas. Então foi um pouquinho complicado, assim, no sentido, assim, deles respeitar, talvez pelo choque cultural, por eles não entender, né, o sotaque. Eu falava umas palavras italiano lá no meio daquele espetáculo. Que é a questão da pessoa se identificar, né, ou associar alguém. Isso. Daí é complicado. E nesses anos, assim, dentro do teatro, teve, tipo, algum bloqueio criativo que tu teve, que não ia pra frente, você teve que pedir ajuda pra alguém, alguma coisa assim? E isso, assim, essa dúvida, essa coisa assim, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? É muito comum. Todos os projetos, todos os espetáculos, quando você monta, faz 2, 3, 5, 10 apresentações maravilhosamente, e de repente tem esses momentos assim, que o público não chegou até no público. Aí você vem um sinalzinho de alerta, né? Então você acaba perguntando, trocando ideias com os colegas, né? De repente tem uma cena aqui, essa cena não tá dando certo. Já teve alguns teatros que você teve que improvisar no meio por não dar algo errado no meio, né? Porque eu acho muito legal tu poderia... Vocês assistiram o espetáculo ali? Tu poderia dar alguns detalhes. Tinha uns 30% ali que foi na hora. Não, mas eu acho muito legal que tem uns teatros, né, pela internet, que eu tenho acesso mais à internet. Sim. Então eu assisto bastante pela internet, que tem teatro só de improvisação. Sim. Né? Então eu acho muito legal essa parte. Eu não sei se vem com a experiência junto ou se tem alguma técnica. A improvisação, ela é necessária. Uhum. Principalmente quando dá uns problemas técnicos assim no meio e você tem que improvisar. Quando não acontece, né, aí você não pode parar o espetáculo e dizer, gente, aqui não deu certo. Não tem como, né? E aí você tem que tentar enganar o público na melhor forma possível. A improvisação é assim. Agora, isso não quer dizer que você tem que só improvisar, porque aí quando você vamos dizer assim, você se garante, aí você não, eu vou chegar lá e vou dar conta, pode não dar certo. Então, assim, esse trabalho que eles fazem
eles têm muita técnica, então, assim. E aí, se você vê, assim, tem sempre uns caminhos que eles seguem. Então, não está 100% improvisado aquilo lá, né? E nem pode. A improvisação ela tem que ser necessária quando deu um branco. Por exemplo, esquecer o texto, você tem que falar alguma coisa. Eu falei muitas palavras que não estavam no texto ali. O diretor só me olhava atravessado lá no meio, assim. Da onde que surgiu essa palavra? Mas é que aí eu tinha que continuar e até eu me achar no texto, né? Porque quando você ensaia, é uma maravilha, gente. Agora você vai estrear... tem um nervosismo, né? Bate a incerteza. E aí o espetáculo foi no local improvisado, porque era para ser na rua. Ele é todo preparado para ser na rua. E aí não choveu, podia ter acontecido na rua, né? Mas é uma concepção, aí vem essa questão de concepção. Então depois a gente diz, realmente esse espetáculo não é para ser apresentado em ginásio, né? Mas, tipo, se hoje alguém quisesse entrar no teatro, você daria uma dica para alguém, tipo, que quer entrar pro teatro, ou ser ator, alguma coisa do tipo? Eu falo para todos, porque muita gente vem me pedir para trabalhar, né? Eu falo assim, existe o gostar de fazer teatro, existe o querer fazer teatro. O gostar é muito bom. Agora, quando você vê lá acontecendo, vocês assistindo ali, nossa, deve ser bacana. Mas para chegar ali que é o grande problema. Se você não quer realmente... Porque vem as dúvidas, vem as incertezas. O esforço e dedicação deve ser muito grande dentro e fora dos palcos, né? Porque... E fora a remuneração, né? Que eu não sei como é que acontece. Se vocês ganham alguma coisa para fazer esses teatros ou... Esse ali nós tínhamos como contrapartida do projeto. Então, foi um projeto, a gente ganhou 30 mil para fazer, gastamos além dos 30 mais 20 para fazer... Né? Então, assim, a gente tem 20 mil reais de dívida, que a gente agora tem que vender para pagar. É um custo alto, se fosse ver a curto prazo. Porque aí, ainda que o diretor, por exemplo, cobra um valor, né, não foi tão grande, mas você pega ali 15 mil para direção, então eles não vêm por R$1.000 fazer uma direção. E aí você conta passagem, hotel, tudo, e aí você pega, por exemplo, o diretor de São Paulo, eles vão cobrar 15, 20 mil reais para vir em uma semana. E uma semana você não faz nada. E se alguém quisesse, tipo, contratar o teu serviço hoje para fazer o teatro numa casa de show, alguma coisa, como que poderia te contatar, alguma coisa assim? Daí é só entrar em contato. Eu faço direção também, além desse espetáculo, eu tenho um outro trabalho muito bom, que é o Caos do Nuno Beppe, mas ele já está... Ele vem numa sequência, são 3 espetáculos que eu tenho como personagem, mas eu tenho um outro também que é numa outra esfera, que é o Abaetê, que a gente trabalha... Eu tenho uma galera, 2 artistas lá de Catanduvas, né? Eu estou importando atores de fora, né? Infelizmente. Foi um projeto que eu fiz com a prefeitura de lá e trabalha sobre a temática, a erva mate, sobre a origem da erva mate aqui na nossa região. Então, ele tem uma temática muito boa. Então, a gente trabalha desde lá dos indígenas, que às vezes as pessoas... a erva mate, o chimarrão é do gaúcho, em vez tem todo um contexto por trás. Muito antes dos gaúchos, tinha os indígenas aí que tomavam mate, né? Sim. Bom, Cleocir, nosso papo tá muito bom. Certo. Só que o nosso tempo, ele é curto. Tá encerrando. Infelizmente. Já terminou? Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais sobre como foi o podcast, se você gostou de participar. E depois eu gostaria de fazer mais um pedido para você, se é possível. Sim. Eu assim, para encerrar, eu quero agradecer muito a vocês, ao projeto, aqui a iniciativa do colégio fazer isso, a escola fazer isso, e só acontece porque vocês, né? Vocês estão trabalhando sobre isso, interagindo, buscando, senão você pode trazer para a escola o projeto mais maravilhoso que existe, mas depende muito dos alunos. Às vezes vem o professor com uma intenção de fazer, vamos trabalhar um projeto, montar um espetáculo de teatro. Talvez vocês não sabem, mas no passado, muito antes de eu começar, lá nas décadas de 60, 70, 80,
Era muito forte o teatro no Colégio Olavo, né? Vocês sabem disso, talvez já pesquisaram alguma coisa nesse sentido, né? Mas foi muito forte, acontecia festivais de teatro ali Eu, por acaso, não sabia desse fato. Eu também não. Olha só, vou fiquei sabendo pesquisar. agora. Nascido em 2005, né? Não tem obrigação, claro, não tem obrigação. Mas o colégio foi uma referência, né? Tinha um projeto que chamava Ribalta. Era um festival que acontecia de teatro. De quantos dias aqui isso? Aqui no Olavo. Não sei quantos dias, mas acho que era uma semana, porque era montado assim e dali saíram muitos atores e atrizes. Que legal. Eu acho uma pena que não é tão incentivado isso hoje em dia, né? Do pessoal. São ciclos. E para encerrar realmente, né, que a gente vai tem muita coisa, a gente vai entrando nos assuntos. Eu quero desejar assim toda a felicidade do mundo para vocês e Obrigada. se alguém que está nos assistindo tem essa ideia de um dia seguir na carreira artística, seja como ator, músico, dançarina, enfim, o que vocês artes visuais, enfim, o que vocês trabalhar relacionado na arte vale a pena, por mais que seja difícil. Porque é um outro universo. A primeira pergunta que eu quero fazer para ti é se tu pode falar o teu número para contato, para caso alguém quiser fazer um teatro, alguma coisa assim, se tu puder falar teu contato para depois nos colocar na gravação. No vídeo. O 98811-4246 pelo WhatsApp. E aí também vocês querem visitar as redes sociais, Suliarte PCL, enfim, no Facebook Cleucir Sulenta, Suliarte Produções Culturais e Literárias, né? Vão lá, pesquisem, vocês vão encontrar muita coisa bacana. Também nós queremos muito pedir para tu assinar a nossa parede. Nossa parede, né? No se caso, você puder. Você já assinou, né? Antes, no início eu assinei esses discos, tive o maior prazer, né? E não sei se você pode assinar novamente. Se não assino, senão já está assinado, né? Se for isso. Pode ser? Pode. Então, ótimo. Vamos lá assinar E a próxima vez que você voltar, eu vou cobrar as bolachas, hein? As bolachas. Vou ver se eu lembro das bolachas. Beleza. Seu lugar de preferência.